Bom, muito bem, sejam bem-vindos aí a essa aula de física. É, eu sou o Leonardo e a gente vai começar falando um pouco sobre mecânica, né? Basicamente sobre introdução à física. Então já vou colocar esse título aqui, para a gente já usar ele. Deixa eu só mudar a cor aqui para a gente poder escrever aqui sobre a parte branca. Então hoje a gente começa aí falando um pouco sobre introdução, né? Introdução à física, tá? De maneira geral, né, esse é um assunto que às vezes é um pouco negligenciado. O pessoal costuma começar já com cinemática, já com, enfim, temas aí já mais avançados, vamos dizer assim, não difíceis necessariamente, mas já começam, né, em temas que às vezes já são o tema, vamos dizer assim, central da prova, né? E eles meio que pulam essa parte periférica, que é a parte de introdução à física, e muita gente também, né, que vem aí do ensino público, ou que estudou numa escola com menos recurso, ou às vezes mais fraca, menos exigente, acaba não aprendendo tudo que deveria aprender sobre física. Então não sabe do que a física trata, enfim, tem várias lacunas, várias peças faltando sobre o ensino da física, e isso acaba atrapalhando a pessoa a entender todo o restante. Então a ideia básica dessa aula aqui, essa primeira aula de introdução à física, embora seja uma introdução, né, ela vai tratar de conceitos importantes é, que, que vão te auxiliar, né, no aprendizado da física de maneira geral, certo? Então, essa introdução ela é importante, ela pode até ser deixada de lado, dependendo da situação, dependendo de onde você estudou, qual é a bagagem de física que você traz aí do teu ensino médio, mas eu não recomendo. Eu sempre começo por ela, porque eu acho que é uma forma de, primeiro, ter um contato inicial com a matéria, né, de maneira geral. Segundo, esclarecer possíveis dúvidas que vocês possam ter sobre determinados conteúdos. Então, existem coisas que vocês não lembram ou lembram de maneira parcial e aí é preciso relembrar. E, ao mesmo tempo, é uma forma de iniciar o estudo, né? Iniciar aí o seu contato com a física, tá? Então, com isso, a gente vai começar falando aqui sobre do que a física trata, né? A física, ela é uma ciência. Então, ó, eu vou só resumir, não vou ficar escrevendo tudo que eu estou falando, porque você pode, como eu falei, reassistir, então só vou colocar aqui alguns tópicos, né? Então, a primeira coisa é que a física aqui, ó, é uma ciência, e essa ciência, ela estuda basicamente, né? Vou botar aqui, ó, os fenômenos naturais, tá? Ela estuda os fenômenos naturais, beleza? Esses fenômenos naturais, né? Repare que faz sentido chamar de fenômenos naturais, porque são os fenômenos que acontecem na natureza. Então aqui, ó, os fenômenos naturais, eles ocorrem na natureza. Ou seja, se você pensar aí no que significa dizer que algo é sobrenatural, é algo que não acontece na natureza, tá? Então, basicamente, essa é a primeira ideia que você tem que ter, né? O que a física estuda? Fenômenos naturais são os que ocorrem na natureza. Mas não são quaisquer fenômenos, não. São chamados fenômenos físicos. Vou puxar uma setinha para cá, ó. Não são quaisquer fenômenos. São os fenômenos físicos, tá? Então, são os fenômenos físicos. Ah, beleza, mas o que é um fenômeno físico? Ou se tem um fenômeno chamado de físico, quais são os outros tipos de fenômeno, né? Isso é importante.
Bom, o fenômeno é chamado de físico quando ele não modifica as principais características da matéria. Então, por exemplo, quando você pega um papel e dobra, esse papel ele não deixa de ser um papel, ele continua sendo um papel, mas é um fenômeno físico. Quando você pega um papel, um pedaço de metal e aquece, ele continua sendo um pedaço de metal, só que com uma temperatura maior. Então, o aquecimento é um fenômeno físico. A dilatação é um fenômeno físico. Quando um objeto se movimenta em relação a uma referência, isso é um fenômeno físico, porque isso não modifica as propriedades do objeto. Diferente, por exemplo, de você pegar um papel e queimar. Quando você pega o papel e queima, ele perde a maleabilidade, a resistência, ele vai virar cinza, né? Ele vai produzir outras substâncias que são derivadas da sua própria composição. Esses são fenômenos químicos, são fenômenos biológicos, são fenômenos, enfim, são fenômenos que não são fenômenos físicos, ditos, né, físicos. Então, basicamente, a física se ocupa de fenômenos da natureza que não modificam as características da matéria. Isso de forma básica, tá? É, e aí, né, no estudo desses fenômenos, o que, que a gente faz? A gente estuda deixa eu colocar aqui de laranja, aqui já coloquei aqui, ó, ciência. Essa ciência, ela estuda as grandezas, ela vai estudar aí, ó, as grandezas físicas, né? Ela vai estudar essas grandezas físicas como? Através da medição, através do ato de medir. Bom, mas o que, que é medir? Isso é importante saber também. Medir é a mesma coisa que comparar, tá? Então, medir é comparar. Então, comparar com o quê? Com um padrão. E que padrão é esse? São as unidades de medida, tá? Então, aqui, ó, você vai comparar, como eu falei, vou puxar mais uma setinha aqui para baixo. Você vai comparar através de unidades padrão chamadas de unidades de medida, tá? Então, a gente está chegando aqui, né, a alguma conclusão a respeito dessa introdução aí, que eu vou botar medida só, tá? Não vou botar nem unidade de medidas, mas enfim, unidade de medida. Então, assim, vamos lá. A gente está falando de uma ciência, né? Essa ciência, ela estuda os fenômenos da natureza, em geral fenômenos físicos, medindo grandezas físicas, que são comparações com unidades de medida. Antes da gente avançar um pouco mais, né, vamos tentar entender o que, que é uma grandeza física. Uma grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido. Então, por exemplo, temperatura é uma grandeza física, velocidade é uma grandeza física. E quando eu digo medida, é direto ou indiretamente. Por quê? Porque a velocidade ela é uma razão entre duas outras grandezas, né, que é a distância e o tempo, ou o intervalo de tempo, para ser mais preciso. Mas, então essas grandezas físicas são coisas que podem ser medidas. Tá? Então, vou botar aqui embaixo só para você lembrar, pode ser medido. Então, isso aqui é o que pode ser medido. Peraí, vou soltar aqui um negócio que está prendendo a caneta. Pode ser medido, tá? Então, tudo que pode ser medido, a gente pode chamar aí de grandeza física. Bom, agora vamos voltar aqui nas unidades de medida. Algumas dessas unidades de medida você já usou na sua vida como estudante. Então, por exemplo, você tem lá, ó, o metro. O metro é um exemplo de unidade de medida, né? Só que ele é uma unidade de medida para comprimento, tá? Então, no caso do metro, a gente mede o comprimento de algo, né? Ou se você preferir a distância entre dois pontos, enfim, como você quiser chamar, não precisa se preocupar com isso de forma demasiada. A gente pode medir, por exemplo, já falei do metro aqui, a gente pode medir o tempo, e aí a unidade de medida pode ser o segundo, e aí nesse caso a gente está falando aqui, ó, ou de instante de tempo, ou de intervalo de tempo, tá? Você pode medir a massa,
Então, vou botar aqui, ó, quilograma. Isso vai te ajudar a medir a massa. Tá? Cuidado que às vezes a pessoa acaba falando do peso, né? E aí eu vou colocar aqui, ó, não é o peso. Para você lembrar, a gente já vai falar disso em alguns encontros posteriores, mas não é o peso. No popular, normalmente a gente chama, né? O que a gente chama de peso é a massa. Vou colocar aqui para você não esquecer. Tá? Então, essas são grandezas, né? Comprimento, intervalo de tempo, massa, que são medidas através dessas unidades de medida aqui, ó, metro, segundo, quilograma e etc. Tá? Então, aqui, ó, tem um exemplo aqui, né? Como eu falei, vou fazer uma bolinha aqui para marcar como se fosse um item. O de baixo, mesma coisa, segundo e o quilograma. E aí, é claro que você poderia falar para mim, ué, mas também tem o centímetro, também tem a hora, também tem a grama, também tem a tonelada. Realmente, tem. Só que a gente sempre adota, né, alguns critérios para definir quem é a unidade padrão. E esse critério, ele é baseado no, tá aqui, ó, do lado pra gente, no Sistema Internacional. Então, Sistema Internacional de Unidades de Medida. Vou botar Sistema Internacional de Unidades, tá? Que você costuma ver nos exercícios como SI. Tá? Normalmente vem lá. Considere que um carro se move de acordo com a equação. Aí vem lá uma equação e depois vem entre parênteses, SI. Ou escreva o intervalo de tempo no SI que corresponde. Esse SI é o Sistema Internacional de Unidade que define qual é o padrão, né, que você vai usar para cada grandeza física. Ou seja, cada grandeza física dessa vai ter um padrão e esse padrão vai ser seguido para todo mundo, né? Então todo mundo vai usar esse mesmo padrão. Eu não vou ficar listando todas as unidades de medida, porque eu acho isso perda de tempo. Saber o que é o SI e para que ele serve é importante. Mas se a gente ficar listando aqui, a gente vai perder tempo e você vai acabar tendo contato com eles de qualquer maneira. Por quê? Porque todos os exercícios que a gente vai fazer vão aparecer unidades de medida e dessas unidades de medida eu posso falar, ó, isso aqui está no SI, não, isso aqui não está no SI, ó, isso aqui precisa ajustar, está pedindo no SI, não está pedindo no SI, né? E por aí vai. Então, dependendo de como, né, o problema se desenrola, a gente vai acabar passando por isso. Então, a ideia básica inicial é essa, né? Então, voltando aqui só para a gente resumir, a gente começou falando do que é a física, o que ela estuda, né? O que são grandezas físicas, como que essas grandezas físicas vão aparecer para a gente, e citei algumas grandezas aqui, né? Comprimento, intervalo de tempo, a massa, que não é o peso, né? Reforçando aqui para você não esquecer isso, porque senão isso é fácil de esquecer, você acaba trocando uma coisa pela outra, tá? Bom, tudo bem. Então vamos supor que você agora já entendeu, né? Você vai começar a medir as coisas, você vai começar a ter uma noção maior aí do que a física faz, como que ela atua. Ok. Existem dois tipos básicos de grandeza, tá? Existem dois tipos básicos de grandeza. Então vou botar aqui, ó, tipos. Só voltar aqui rapidinho. Tipos. Ó, tipos de grandezas. Essas grandezas que a gente está falando, que são as grandezas físicas, elas podem ser basicamente de dois tipos. Que dois tipos são esses? Elas podem ser grandezas escalares. Hoje a gente vai falar um pouco ainda, né, sobre algumas dessas grandezas, ou elas podem ser grandezas vetoriais, tá? Ok. Então, elas podem ser grandezas escalares
ou podem ser grandezas vetoriais. É na segunda categoria que as pessoas têm mais dificuldade, porque as grandezas escalares, né, elas dependem de pouca coisa para ficarem bem definidas, enquanto as grandezas vetoriais precisam de mais atributos. Então é na segunda categoria que as pessoas se enrolam. As grandezas escalares, elas só dependem basicamente de uma coisa, do seu valor numérico. Basicamente é isso. Então, se eu conheço o valor numérico de uma grandeza e ela é escalar, ela já está definida, já está bem caracterizada. É tranquilo. Vou dar um exemplo. A temperatura é uma grandeza escalar. Então, exemplo aqui, ó. Temperatura é uma grandeza escalar. Tá? Por que ela é uma grandeza escalar? Porque a temperatura, se você disser o valor da temperatura, já fica bem caracterizado tudo que você precisa para resolver determinado problema. Inclusive, hoje a gente vai falar sobre isso no segundo bloco, então você já vai ver isso também. Outra grandeza escalar, por exemplo, que não às vezes nem parece, ó, pressão. Pressão é uma grandeza escalar. Ó, outra grandeza escalar, corrente elétrica, é uma grandeza escalar. Tá? Corrente elétrica. A potência também é uma grandeza escalar. Tá? Então, existem várias grandezas escalares, né? O tempo ou intervalo de tempo é uma grandeza escalar. Então, elas ficam perfeitamente caracterizadas. Se você ainda não entendeu a diferença entre estar caracterizado ou não, quando eu passar para vetorial, você vai entender. Ó. Na vetorial, eu preciso de mais atributos. Eu preciso também do valor numérico. Esse valor numérico é a intensidade, ou seja, é o quanto daquela grandeza você está usando. Eu vou colocar a intensidade aqui do lado para você lembrar. Tá? Então, é a intensidade. Tá aqui, ó. Intensidade, tá? Intensidade. Tá? Mas ela também precisa de mais dois atributos, que são a direção e o sentido. Bom, então valor numérico já falei, a intensidade. Né? E direção, o que, que é? A direção é a inclinação. Então, por exemplo, quando eu digo que algo é horizontal, estou te dizendo a inclinação. Então, aqui a direção, ó, horizontal, posso dizer que é uma inclinação horizontal. Né? Eu posso dizer que é norte-sul, vou botar assim, ó, norte, sul, tá? E aí seria o vertical, e etc. Posso dizer um ângulo em relação a determinada linha, aí você vai saber para onde está indo. E o sentido é definir quem é a origem e quem é a extremidade. Então, eu vou dar algum exemplo aqui e daqui a pouco isso fica claro. Tá? Então, basicamente, quando eu falo do sentido, eu estou falando da origem, definir quem é a origem e quem é a extremidade. É isso que quer dizer definir um sentido. Então, por exemplo, vamos aos exemplos, que os exemplos dizem muito sobre isso. A velocidade, então vou botar aqui ó, como exemplo. A velocidade é uma grandeza vetorial. Certo? Por que ela é uma grandeza vetorial? Vamos supor aqui que você tem um carrinho, tá? E que esse carrinho, ele se move para lá com 20 metros por segundo. Primeiro que já aparecem algumas coisas importantes aqui, ó. A velocidade ela é uma razão entre duas grandezas, né? A distância e o intervalo de tempo. Distância medida em metro e tempo medido em segundos. Isso aqui já está no SI. Né? No SI, a velocidade ela fica em metros por segundo. Muito bem. Então, o carrinho está se movendo horizontalmente para a direita com 20 metros por segundo. Então, quando eu digo horizontalmente, eu estou dizendo a direção. Quando eu digo para a direita, eu estou dizendo o sentido, porque a origem é do lado esquerdo e a extremidade é do lado direito. Eu posso definir isso também
colocando aqui, ó, um sinal de mais, por exemplo, ou seja, dizendo que a trajetória é positiva para a direita ou negativa para a esquerda. Quando a gente começar a falar sobre introdução à cinemática, fica claro que isso é importante para medir os espaços ao longo do tempo, tá? Muito bem. Eu poderia ter outro carrinho, ó, você fala, poxa, mas aí, será que eu precisaria disso tudo mesmo? Será que eu precisaria do sentido, da direção? Precisa, porque olha só, eu poderia ter outro carrinho também se movendo com 20 metros por segundo, só que agora indo para esquerda. Então eu tenho o mesmo módulo, que é o valor numérico, vou chamar aqui de módulo também, para você já se acostumar com esse nome. Eu tenho a mesma intensidade, certo? Eu tenho a mesma direção, que é horizontal, mas o sentido é inverso. Então repare que se eu tivesse dado só o valor, você não saberia para onde a pessoa está indo, para onde o carrinho está se movendo. Porque ele poderia se mover na vertical também. Poderia desenhar agora um terceiro carrinho, ó. Poderia pegar esse mesmo desenho, fazer isso, ó, desenhar uma rampa, assim, certo? E essa rampa, eu posso dizer que ela está, sei lá, inclinada de 20 graus, 30 graus, quantos graus você quiser aí, ó. Vou botar aqui mais para cá. Opa, vou deixar uma linha aqui, ó. Você pode dizer, ó, ela está inclinada aqui de 30 graus. E aí você pode ter um carrinho descendo essa rampa ou subindo essa rampa, ó, mudei o sentido, também com 20 metros por segundo. Então agora mudei não só, né, a direção, como mostrei a você que isso é importante. Tá? A direção antes era horizontal, agora é inclinada de 30 graus em relação à horizontal. Mas ele ainda poderia estar subindo ou descendo. Então a velocidade ela é uma grandeza vetorial. Por quê? Porque ela depende disso. E existem, claro, né, então a grandeza vetorial, isso é um exemplo. Existem outras grandezas, como eu ia falar, que tem essa característica. Vou dar outros exemplos aqui. Ó. A força, né, é uma grandeza vetorial. Então, ó, força é uma grandeza vetorial. E quando eu falo força, qualquer coisa que envolva força. Aí peso, é, é, deixa eu ver, peso, tração, normal, força de atrito, né? Quando a gente fala força, está falando de todos os tipos de força, força magnética, força elástica, enfim, todos, né, forças gravitacionais de maneira geral, tá bom? Empuxo, enfim, então força é uma grandeza vetorial. Aceleração é uma grandeza vetorial. Então, aceleração é uma grandeza vetorial. Como eu já falei, velocidade é uma grandeza vetorial. Você tem ainda outras grandezas, como eu falei, o campo magnético, o campo elétrico. Ó, campo elétrico, tá? A força elétrica já é força, né? O campo elétrico, tá? E por aí vai. Então a gente tem várias grandezas que dependem da direção e do sentido além do módulo. Então essas grandezas são ditas vetoriais. No caso da força, vou colocar aqui ainda mais um pontinho aqui. Você vê que o quanto de conhecimento tem, né? Quando eu comecei aqui o nosso encontro de hoje, eu comecei falando sobre isso. A importância de passar por esses tópicos antes de começar a falar de velocidade, distância, tempo, aceleração. Porque olha quanta coisa tem aqui dentro, né? Você tem aí, ó, o que é uma grandeza, o que a física estuda, enfim, tudo isso vai te ajudar a entender melhor os problemas, entender a dinâmica envolvendo os problemas. Né? Se você tiver, então, isso em mente, isso vai te facilitar. Mas voltando aqui o que eu ia falar da força, no caso da força, a gente ainda tem mais um atributo importante. Vou colocar aqui do lado. Né? Esse atributo, ele diz respeito, deixa eu ver, pegar outra cor aqui, ele diz respeito ao ponto de aplicação, tá? Ponto de aplicação. Isso não caracteriza algo a mais a respeito das grandezas vetoriais, mas é importante, tá? Então, ponto de aplicação. Mas, Léo, como assim o ponto de aplicação é importante? Vou mostrar para você aqui, ó. Imagina, né, que você tem
uma barra, tá? Você tem uma barra e essa barra, ela está articulada. Então, eu vou pegar aqui, ó, uma parede, vou desenhar aqui uma barra articulada, né? Desenhar uma barra aqui articulada. Assim, ó. Você tem uma barra articulada. Aí tem aqui um parafuso, ó. E aí você faz uma força aqui, ó. Se você fizer força aqui, né, eu vou botar assim, ó, F, essa setinha em cima indica uma grandeza vetorial, tá? Então ela foi aplicada nesse ponto. Isso vai fazer com que a barra tenda a girar para lá. Mas se eu tivesse aplicado a mesma força, por exemplo, aqui, ó, quando eu quero dizer a mesma força, a mesma intensidade, tá? Não é a mesma força porque, repare, são forças diferentes porque têm sentidos diferentes. Mas vamos pegar uma força, vou chamar essa aqui de F1 e essa aqui de F2. Essa força F2 já faria o movimento para cá. Ou seja, o ponto de aplicação, né, faz diferença. Aí você fala, ué, tudo bem, mas você modificou o sentido. Sim, mas eu poderia ter mantido, né, a mesma direção, o mesmo sentido, tudo igual, e isso variar o resultado. É fácil de dar um exemplo, quer ver? Ó? Vou pegar um exemplo aqui para você ver como o ponto de aplicação faz diferença. Se você pegar, por exemplo, uma caixa retangular aqui, tá? E você aplicar uma força aqui, senão vai ficar torto aqui. Uma força aqui e a mesma força aqui. E por que que é a mesma força? Mesmo valor, F, mesma direção horizontal e mesmo sentido, da esquerda para a direita. Então, elas são exatamente iguais. O que que mudou? O ponto de aplicação. Uma foi aplicada aqui, ó, vamos chamar esse ponto de A, a outra foi aplicada aqui, vou chamar esse ponto de B. É intuitivo pensar que a força aplicada em A pode fazer, né, a caixa tombar, enquanto a força em B tende a fazer a caixa deslizar e não tombar, tá? Então, o ponto de aplicação também faz diferença, beleza? Então, no caso da força, a gente vai ter um algo a mais, né? A gente não vai ter só essa ideia de direção, sentido e tal. Mas isso, de novo, não aumenta o número de características importantes para grandezas vetoriais. Basta módulo, direção e sentido, ela já fica caracterizada. No caso da força, eu teria um algo a mais para me preocupar, certo? Bom, muito bem. Então vamos seguir aqui, né? A gente tem mais algumas coisas ainda para comentar. Eu já falei aí sobre várias coisas, né? Você olhando aqui, você vai ver. Então, só recapitulando, a gente falou sobre o que a física é, uma ciência, né, que estuda coisas da natureza, fenômenos naturais, através de seus fenômenos físicos, procurando aí grandezas físicas para medir, que é o mesmo que comparar, e a gente falou que essa comparação é feita com unidade de medida. Unidade de medida essa que são definidas por quem? Pelo Sistema Internacional de Unidades. Tá aqui, ó, Sistema Internacional de Unidades. Esse Sistema Internacional de Unidades vai dizer quem é a unidade padrão que a gente deve considerar quando está resolvendo problemas, tá? Aí depois a gente falou sobre os tipos de grandeza, escalares e vetoriais, valor numérico, o que significa, direção e sentido, o que significa, e deu alguns exemplos de grandezas escalares, grandezas vetoriais, etc, 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 tá? Então, tudo isso vai ajudar você a entender melhor, né, o porquê que a gente faz certas perguntas em física, né? Essas perguntas, como que elas aparecem, como que elas são pensadas, tá? Então, ao longo do processo, a gente vai retornar essas ideias e pode usar essas ideias de maneira, vamos dizer assim, bem genérica. Bom, além disso, o que é importante saber logo nesse início? A gente tem duas coisas aí importantes que são muito utilizadas em termos de física, introdução à física, né? Uma dessas coisas se chama ordem de grandeza e a outra notação científica. Então, a primeira coisa vamos entender o que é notação científica. Notação científica é o seguinte, ó, notação
Notação científica, tá? A notação científica, né, ela basicamente significa o seguinte: às vezes, né, em física, você tem números que são pequenos. O que eu quero dizer com pequenos? Eles representam grandezas que, do ponto de vista geral do dia a dia, são números pequenos. Então, por exemplo, digamos que você mediu o tamanho a largura, a espessura de um fio de cabelo, né? Aí, digamos que você chegou à conclusão de que o fio de cabelo, né? Então, vou botar aqui, ó, fio de cabelo, fio de cabelo. Aí você chegou à conclusão de que o fio de cabelo ele tem uma espessura de, sei lá, 0,5 milímetros, né? 0,5 milímetros, quando expresso em metros, né, vai ser 0,000, né? Se você botasse o 5 aqui, seria 5 milímetros, então aqui, ó, meio milímetro. Isso aqui está em metros. Aliás, tá em metros, tá certo. Pronto, tá? Então, ó, 1 milímetro, né, é um milésimo do metro, que é 0,001, né? Só para lembrar, ó, 1 milímetro, 1 milímetro, opa, peraí, esse M mais para cá, 1 milímetro corresponde a 1 milésimo do metro, que é o mesmo que 0,001, né, metro. Ou seja, repare, né, se eu tivesse que ficar escrevendo toda hora um número com 5, 6 casas decimais, aqui só tem 4, né? Mas se tivesse que escrever com 5, 6 casas, fosse um milionésimo do metro, né? Existem grandezas, existem distâncias que são dessa ordem de grandeza, eu teria que ficar escrevendo números com muitas casas. Para isso existe a notação científica. E o que é a notação científica? Consiste em escrever um número, né, como sendo um valor. Eu vou chamar essa medida, né, vou chamar de M, só para a gente ficar, ó, então, ó, medida, aliás, eu vou até botar assim, medida, vamos tirar esse N daqui por enquanto. Essa medida, ela vai ser um número, né, vezes multiplicado por uma potência de 10, tá? E esse número aqui, ó, ele tem que estar entre 1, ele tem que estar entre 1, inclusive, e 10, tá? Entre 1, inclusive, e 10. Eu vou explicar o que significa esse inclusive e a gente vai fazer um exemplo aqui, ó. Então, vamos supor essa medida aqui, tá? No caso da nossa medida, o que vai acontecer? A gente tem 0,5 milímetros, que são 0,005 metros. Então, vamos se concentrar nesse valor aqui. Esse valor, ele é 5 vezes 10 elevado a menos 4. Por que é menos 4? Porque isso aqui é o mesmo que, ó, 5 sobre, ó, 5 sobre 1, 2, 3, 4. 5 sobre 10 mil, que é o mesmo que 5 sobre 10 elevado à quarta. E para fazer esse 10 à quarta aparecer em cima, tem que se trocar o sinal do expoente. Isso vem lá de regras de potenciação em matemática. E aí agora eu vou fazer mais rápido, mas depois, se for o caso, a gente faz mais devagar, tá? Só para poder a gente não perder de vista o assunto importante, que é a escrita em notação científica. Então, se eu tenho 4 casas, fica elevado a menos 4, a vírgula ficou à direita. Como assim à direita? À direita porque aqui, ó, esse 5, ele é o mesmo que 5,0. Tá? Então, esse número, escrito em milímetro, em notação científica, escrito em metro,
ele fica 5,0 vezes 10 a menos 4 metro. E repare, agora ele está escrito no SI. Ele está agora no SI. Aí você podia dizer, ué, mas eu não podia botar o 0,5 milímetro também em notação científica sem ficar no SI? Poderia, realmente. Então, ó, aqui eu fiz para botar no SI. Então, vou só destacar aqui que isso aqui a gente fez para colocar no SI. Isso aqui foi feito para poder a medida ficar no SI, tá? Só isso. Só para você entender que às vezes a pergunta dele é essa. Ele quer a medida no SI, você tem que passar para SI, tá? Mas se eu quiser botar o 0,5 em notação científica, eu posso, ó. 0,5 é o mesmo que 5 sobre 10, que obviamente, como eu falei, é o mesmo que 5 vezes 10 elevado a menos 1. Lembrando que quando está elevado a 1 eu não preciso escrever, então aqui ele estaria elevado a 1, aqui está elevado a menos 1. Só que aqui está em milímetro, certo? Como está em milímetro, se eu quiser passar para metro, eu tenho que fazer isso. Tá? Então, isso é escrito em notação científica. É colocar um número entre 1 e 10, não pode ser 10, se for 10 tem que passar para o próximo, tá? Multiplicado por uma potência de 10. Léo, como assim passar para o próximo se for 10? Por exemplo, quem é, né, o 10? Alguém pedindo aqui para entrar? Pronto. Quem é o 10 em notação científica? É 1,0 vezes 10 elevado a 1, tá? É isso. Então, se o número é 10, você já acrescenta mais 1. Então, por exemplo, 100, né? Que é 10 vezes 10. Vamos supor que fosse 10. Opa, vou botar igual aqui, porque aqui já foi. Vamos pegar aqui, ó. Exemplo. Vamos pegar mais um exemplo, ó. Exemplo 2. Vamos pegar o 10 vezes 10. Esse número não está em notação científica. Por quê? Porque tem que ser um número de 1 até antes de 10. Então aqui, ó, esse 10 eu vou juntar. Vai ficar 100. 100 é 10 ao quadrado, que em notação científica seria 1,0 vezes 10 ao quadrado. Tá? Então, aqui sim está em notação científica. Bom, muito bem. Então, continuando aqui a nossa ideia, nosso raciocínio geral, a gente vai ter o próximo ponto, que é a ordem de grandeza. Bom, e o que é a ordem de grandeza? Vamos lá. Ordem de grandeza é o seguinte. Às vezes, a gente só quer expressar o quão grande um número é. Eu não quero dizer qual é o número, só quero expressar o quão grande o número é. Para fazer isso, eu só escrevo a ordem de grandeza dele. E como que é expressada essa ordem de grandeza? Primeira coisa, você vai escrever qualquer que seja o número ou a medida, né, em notação científica. Então, o primeiro ponto é colocar o número em notação científica, tá? Então, esse é o primeiro ponto, é colocar o número em notação científica. Feito isso, o que você vai fazer? Você vai pegar, né, esse número e vai avaliar o número que está antes da potência de 10. Se esse número, né, estiver ou for menor, né, em módulo positivo ou zero, né, do que 3,16, então vamos lá, vou colocar em notação científica, primeira coisa. Segundo, então vamos supor que o número é n vezes 10 elevado a k, tá? Então essa é a nossa medida em notação científica. Se esse n que está aqui, se esse n, então, ó, se n for menor que 3,16, então a ordem de grandeza vai ser o próprio 10 elevado a k. Agora, 2. Se n maior do que ou igual a 3,16, a ordem de grandeza vai ser 10 elevado a k mais 1. Pronto.
É isso que você vai fazer. Então, você vai comparar esse N que aparece aqui na ordem de grandeza escrita em notação científica. Na ordem de grandeza, não. A medida escrita em notação científica, você vai pegar o N para poder escrever, né, o que você está calculando em termos de ordem de grandeza. Vou dar um exemplo aqui. Pronto. Digamos que o número fosse, sei lá, a quantidade de horas em um dia, tá? Então, exemplo. Quantidade de horas em um dia. Pronto. Isso escrito em notação científica e eu quero a ordem de grandeza. São 24 horas. Só que 24 horas não está em notação científica, porque tem que estar com um número aqui, ó, de 1 até menor que 10. Então vai ficar 2,4 vezes 10 elevado a 1. Agora está em notação científica, certo? Agora está em notação científica. Estando em notação científica, o que você vai fazer? Você vai pegar, essa aqui está em horas, ó, horas, né? Esse número que está aqui, que é 2,4, ele é menor, então esse número, 2,4, ele é menor do que 3,16. Se ele é menor que 3,16, então o número que segue aqui como potência de 10, ó, é a própria ordem de grandeza. Então aqui, ordem de grandeza igual a 10 elevado a 1 hora. Tá? A unidade medida acompanha a unidade medida do que você fez. Agora vamos fazer o seguinte. Vou pegar um exemplo parecido para você verificar a diferença. Vamos supor que a pergunta fosse a quantidade, ó. Segunda pergunta. A quantidade de segundos, a quantidade de segundos em uma hora. E agora? Primeiro, eu tenho que saber que uma hora equivalem a 60 minutos. Cada minuto equivale a 60 segundos. Então, 60 vezes 60 segundos. 60 vezes 60, 3.600 segundos. Agora eu tenho que pegar o 3.600, colocar em notação científica e depois olhar a ordem de grandeza. Então eu vou lá nos 3.600 segundos. 3.600 segundos. Vou fazer 3.600 é igual a 3,6 vezes 10 elevado a 3. Repare que eu andei 3 casas, né? Eu saí daqui de 3.600,0 e andei até o 3, entre o 3 e o 6 segundos. Aí agora sim, 3,6, ó, 3,6 é maior do que 3,16. Logo, a nossa ordem de grandeza, aí agora de novo, vamos pegar aqui, ó, a nossa ordem de grandeza vai ser não 10 elevado a 3, né? Vai ser 10 elevado a 3, ó, mais 1. Você vai aumentar uma unidade no expoente. Então aqui vai ficar 10 elevado a 3, que já estava, mais 1. Ou seja, 10 elevado a 4. Certo? O quê? Segundos. Tá? Então, tá aí. É assim que você vai verificar, né, a ordem de grandeza de uma quantia ou de uma medida, enfim. Tudo isso vai vir lá no problema descrito, né? Ele vai dizer a você se ele quer de uma quantia, se ele quer de uma grandeza. Grandeza que eu quero dizer é algo que veio de uma medida, né? Porque às vezes a quantia ela não veio de uma medida, ela veio de uma contagem, né? Se você conta, por exemplo, o número de pessoas num lugar,
Tudo bem que contar pode ser entendido como uma medida, mas você não pegou um instrumento para medir, você só foi apontando e disse, dá tanto. Né? Então, basicamente tem uma diferença, vamos dizer que técnica, entre as duas coisas. Ficou claro? Então só vamos recapitular aqui algumas coisas, a gente vai fazer alguns exercícios. Se faltou algo aqui, vai aparecer nos exercícios com certeza. A gente começou o dia de hoje falando sobre o que é a física, você que chegou um pouco depois, né, o que é a física. É uma ciência que estuda os fenômenos naturais, ou seja, ocorrem na natureza. Depois a gente falou do que é uma grandeza física, que é medir, é comparar, falou sobre as unidades de medida, falou sobre o SI, falou sobre os tipos de grandeza, dei alguns exemplos aqui, como que os tipos de grandeza são influenciados por suas características. Basicamente, a gente tem escalares e vetoriais, né? Depois a gente falou sobre notação científica e sobre ordem de grandeza, e agora a gente vai fazer alguns exercícios a respeito disso. Beleza? Ficou aí alguma dúvida? Tem algo que você queira perguntar? A hora é agora, pode colocar aí nos comentários, senão a gente segue aqui com alguns exemplos. Eu separei alguns exemplos da prova da EA, você vai ver que alguns até estão com a referência ainda, então você vai poder analisar como que aparece na prova, né, de maneira geral. Então, só vou inserir aqui alguns exercícios e a gente segue resolvendo. Sempre que eu estiver dando aula aqui para vocês, vai ser mais ou menos nesse ritmo. A gente vai ter um bloco com teoria e exemplos, né, e um bloco com exercício. Eu sempre sigo essa linha, teoria, exemplo, exercício, tá? Para que você possa aí enfim, acompanhar da melhor maneira possível o conteúdo, né? Sem exercitar, você vai acabar esquecendo. Então, é importante que você esteja sempre exercitando, né? Sempre tirando suas dúvidas, para não perder o conteúdo de vista e também não esquecer, tá? Essa questão caiu na EA, ela está no material que a gente tem, que é sobre questões da EA separado por assunto de física. Depois, se você quiser saber mais, você pode me perguntar. Bom, tá lá, ó. A densidade é uma grandeza física. Olha aqui, ó. Lembra que a gente falou no começo sobre grandezas físicas, né? Ó, você vê como aparece na prova. A densidade é uma grandeza física que varia com a mudança de temperatura e pressão, sendo que nos sólidos e nos líquidos essa variação é pequena, enquanto nos gases é maior. No Sistema Internacional de Unidades, SI, tá vendo? Ninguém inventou nada, isso aí, o que eu falei, aparece na prova. A densidade é dada em quilo por metro cúbico, ou seja, quilo, massa, metro cúbico, volume. Porém, é muito comum o uso do grama por centímetro cúbico. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela na qual está corretamente descrito o valor de 1 grama por centímetro cúbico, expresso em unidade do SI. Ele ainda foi legal com você, porque ele botou aqui quilograma por metro cúbico. Ele podia ter omitido isso. Ele podia ter dito só no SI. Você teria que saber que a massa é em quilo e o volume é em metro cúbico, tá? Mas enfim, ele foi legal e botou aqui. O que ele quer? Ele quer converter 1 grama por centímetro cúbico, então ele só quer isso. Ele quer que você converta, né, 1 grama por centímetro cúbico em quilo, né, em quilo por metro cúbico. Como que eu faço isso? Você vai fazer o seguinte, ó, 1 grama, deixa eu fazer de outra cor aqui embaixo, você vai ver que é bem simples, ó. Você vai ver aqui, ó, 1 grama é 1 milésimo do quilo. Ou seja, é 1 vezes 10 a menos 3, por quê? Porque aqui é 10 ao cubo, lembrando, ó, só lembrando, ó, isso aqui é 10 ao cubo, certo? Então é 1 sobre 10 ao cubo, para o 10 ao cubo vir para cima tem que trocar o sinal de expoente, então é 1 vezes 10 a menos 3 do quilo, ok, muito bem. E o centímetro cúbico? Aí, calma, vamos devagar, né? O que é o centímetro cúbico? Então, a gente tem aqui, ó, 1 centímetro cúbico, né? E aí, agora você tem que ter noção seguinte. Vamos voltar aqui rapidinho, antes da gente avançar. A gente tem metro, decímetro, centímetro. Se eu passo de metro para decímetro, eu divido por 10. Se eu passo de decímetro para centímetro, divido por 10 de novo. Então, de metro para centímetro, eu divido por 100. Então, seria isso, né? Daqui para cá, você divide por 10.
Daqui para cá, você divide de novo por 10. Ou seja, 1 centímetro é 1/100º do metro. Ok. Se eu tiver em metro quadrado, ou decímetro quadrado ou centímetro quadrado, você divide por 10 ao quadrado. E se eu tiver em metro cúbico, você divide por 10 ao cubo, tá? Então aqui, ó, né, se eu estivesse falando de metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, que é o nosso caso, você vai dividir por 10 ao cubo. 10 ao cubo. É isso que você vai fazer. Você vai dividir por 10 ao cubo duas vezes. O que é dividir por 10 ao cubo duas vezes? É dividir por 10 a sexta, tá? Então, dividir por 10 ao cubo duas vezes é dividir por 10 a sexta. Por quê? Porque é 1 sobre 10 ao cubo, né, vezes 1 sobre 10 ao cubo. Aí, ó, lembra? Repete a base, soma os expoentes. 10 a sexta, que quando fizer a conta, 10 a menos 6. Então, aqui, o que a gente vai ter aqui? 1 centímetro cúbico é 1 sobre 10 a sexta do metro cúbico, que no final vai ser 1 vezes 10 a menos 6 metro cúbico. Pronto, ok. Então, chegamos aqui ao que a gente queria. Voltando lá, né? Ó, 1 grama por centímetro cúbico vai ser... Isso aqui vai dar 10 a menos 3, porque 1 vezes qualquer coisa é o próprio valor. Então, aqui, ó, 10 a menos 3. Embaixo, deixa eu melhorar aqui esse traço. Embaixo, a gente tem 10 a menos 6. Claro que agora eu já estou falando de quilo por metro cúbico. Só que aqui eu repito a base e subtraio os expoentes. Então, 10 a menos 3 menos 6. E quanto que é menos 3 mais 6? Né? Vou escrever aqui, ó, do ladinho, aqui no rascunho, aqui embaixo. Aqui, ó. Deixa eu puxar uma seta para você não se perder. O espaço ficou curto aqui. Ó, isso aqui tá aqui embaixo. Ó, menos 3 mais 6 é igual a mais 3. Ah, então 1 grama, né, por centímetro cúbico equivale... Deixa eu tirar um pouquinho isso aqui. Equivale a 10 ao cubo. O quê? Quilograma por metro cúbico. Tá? Aliás, eu acho que vale a pena você guardar essa relação. Então, vou escrever ela aqui embaixo. 1 grama por centímetro cúbico equivale a 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico. Só que 10 ao cubo é 1000. Opção D aqui, ó. Tá? Então, guarda essa relação, ela é importante, vai aparecer muito, então guarda aí, né, no seu coração que você vai usar ela demais, tá? Vamos ver mais um aqui, mais um exercício. E aí daqui a pouquinho a gente já para o primeiro bloco, e depois inicia o segundo bloco. Vamos para a segundo exemplo, né, de hoje. Segundo exemplo de hoje. Ó, deixa eu abrir ele aqui, rapidinho. Ó, segundo exemplo de hoje. Ó, olha lá, ó. Olha como aparece, ó, para você. Também é um problema da EAR, como eu falei. Ó, pronto. Uma criança de 9 anos conversando com sua mãe demonstra curiosidade ao perceber as batidas do coração e questiona se seria possível descobrir quantas vezes ele já havia batido. A mãe, percebendo o interesse da criança, fez uma pesquisa e descobriu que o coração bate em média 120 mil vezes por dia, quase que não sai. Com isso, disse a sua filha que calcularia o número de batimentos, desde o nascimento até o dia em que completou 9 anos. Ou seja, você tem aí 9 anos, né? Em que você tem 120 mil vezes por dia. Ela considerou um ano igual a 365 dias, desconsiderando a mais os dias de anos bissextos. Tá? Sendo assim, após efetuar os cálculos utilizando notação científica,
a mãe informou a filha que seu coração já havia batido aproximadamente, e lá o número de vezes. Assinale a alternativa que completa a lacuna. Bom, vamos lá. O que ela está dizendo aqui? Que você tem 120 mil vezes por dia e ela quer calcular durante 9 anos. Então, basicamente, é você fazer isso, né? Ó, um dia são 120 mil vezes, então 365 dias vezes, né, 9 vai calcular a quantidade de dias em 9 anos. Né? Então, quando você fizer essa conta, você vai ter a quantidade de dias em anos, tá? Ou você faz a conta direto, 365 vezes 9, né? Você pode fazer essa conta direto, ou você pode fazer o seguinte, que é até uma coisa que eu uso bastante, ó. Como é vezes 9, vou colocar aqui do lado para você entender o que eu quero dizer. 365 vezes 9 é o mesmo que 365 vezes 10 menos 1. 365 vezes 10 é 3.650. Então, 3.650, né? Menos 1, que é 365. Então, talvez seja mais fácil fazer essa conta do que multiplicar por 9, tá? Que é a distributiva aqui, né? Só para ficar claro o que eu fiz a distributiva, 365 vezes 10 e 365 vezes menos 1. Tá? Eu fiz essas duas contas aí, 365 vezes 10 e 365 vezes menos 1. Tá? Então fica essa sugestão, se você quiser, você pode fazer isso. E essa conta, né, talvez seja um pouco mais simples de fazer, mas tanto faz aqui o que você prefere. Vamos fazer 365 vezes 9. Então, 365 vezes 9 vai dar, ó, 9 vezes 5, 45. Vão 4. 9 vezes 6, 54. Com 4, 58. Aí vão 5. 9 vezes 3, 27. Com 5, 32. Então, 3, 2, 8, 5. Então, essa aqui estaria 3, 2, 3, falei 3, escrevi 2. 3, 2, 8, 5, tá? Outra maneira de pensar aqui, ó, 3.650, você tira 300, 3.350, né? Aí tira 50, 3.300, depois tira 15. Então, 3.285 tá correto. Então, esse é o total de dias. Só que cada dia, né, são 120 mil vezes. Então, agora você vai fazer 3.285, você vai fazer 3.285 vezes 120 mil. Aí a sugestão é fazer 3.285 vezes 12 vezes 1.000. 1.000 não, né? 10.000 aqui, né? Porque é 120 mil. Então, vezes 10.000. Pode acrescentar os 4 zeros. Porque aí você faz o vezes 12 e depois acrescenta o 10 à quarta. Aqui, ó. Então você faz isso aqui, ó, como sendo 10 à quarta. E aí você já, ó, coloca aqui 3.285 vezes 12. A mesma tática que eu usei antes pode ser usada aqui, ó, 3.285, ó, 3.285 vezes 12 é o mesmo que vezes 10 mais 2, né? Então daria 32.850 mais o dobro de 3.285, tá? Não vou fazer assim, vou fazer normal, porque eu acho que nesse caso não vai valer muito a pena, não vai fazer tanta diferença. Então vamos lá, 3.285, né? Vezes 12, você vai ter aqui, ó, fazer essa linha aqui com, ó, assim, pronto. Então, ó, 2 vezes 5, 10, vai 1, 2 vezes 8, 16 e 1, 17, vai 1, 2 vezes 2, 4 e 1, 5, e 2 vezes 3, 6. O resto só repete, porque é vezes 1, então vai ficar 5, aqui 8, aqui 2 e aqui 3. Pronto, agora é só somar, colocar o resultado embaixo. Então aqui vai ficar 0, vou colocar de cor diferente aqui para destacar, 0, opa, aqui ó, 0, 12, vai 1, 6 e 8, 14, vai 1, 7, 2, 9, então 39.420, tá? Então, ó,
39.420, né? Que é o 3.285 vezes 12, vezes 10 à quarta. Agora eu preciso colocar em notação científica, andando com a vírgula, ó, daqui até aqui, ó, ou seja, 4 casas. Ou seja, por que eu vou andar 4 casas? Porque tem que estar em notação científica. Então tem que ser 3, 9, 4, 2, 0, vezes 10 à quarta, vezes o 10 à quarta que já tinha, vezes o 10 à quarta que já tinha, tá? Esse 10 à quarta vezes 10 à quarta vai chegar em 10 oitava, né? Vai repetir a base, somar os expoentes, 10 oitava. E aqui a gente pode aproximar, né, o 3,9420 para 3,9 vezes, né, no caso, 10 oitava. Deixa eu só botar um pouquinho mais separado para não confundir aqui, tá? E de outra cor também. Então vai ficar aqui, ó, 3,9 de forma aproximada, vezes 10 oitava, que eu tirei daqui, tá? Repare que esse é o total de batimentos, né? Então o número de unidades é batimentos, já apareceu aqui vezes. Então letra C. Bom, só para a gente aproveitar o embalo, se perguntasse a ordem de grandeza, não perguntou, mas se perguntasse a ordem de grandeza, o que você vai fazer? 3,9, ó, 3,9 é maior do que 3,16. Então, a ordem de grandeza, nesse caso, seria não 10 oitava, mas sim 10 oitava mais 1, ou seja, 10 a nona, tá? Então, seria 10 a nona batimentos, a ordem de grandeza, tá bom? Bom, então, eu vou fechar o primeiro bloco. Esse primeiro bloco foi falando aí sobre introdução à física e ordem de grandeza, tá? 10 minutinhos aí para você ir ao banheiro, fazer o que você tiver que fazer. Eu não vou fechar a chamada, vou deixar aberto, só vou interromper a gravação, beleza? Então a gente para por 10 minutos, daqui a pouco a gente volta. Todo mundo on aí, todo mundo acompanhando, tudo ok? Então é isso. A gente volta já.